União Distribuidor de Bebidas, PR 285, revenda e distribuição de produtos Ambev, cervejas, refrigerantes, águas, sucos e energéticos em 51 municípios. Sistemas hidráulicos JR. Problemas no sistema hidráulico? Agora você tem fácil solução. O Júnior, com experiência de quase 20 anos em sistemas hidráulicos. O serviço é rápido e com garantia. Ligue 99131-2587. BR 285, em frente ao Jardim Europa Hotel. Daiana Souza de Quadros, terapeuta. Terapia de família e casal. Família é um bem precioso. Agende seu horário pelo telefone 991817932. Siga no Instagram. Guia Fácil, a lista telefônica residencial de Ijuí, região noroeste. O Guia Fácil Online disponibiliza a seus usuários um sistema de buscas de telefone na internet, moderno e eficiente. O guia que atende expectativas e necessidades de todos os usuários. TV Sul Clima. Venda, instalação e manutenção de climatizadores split de todas as marcas. Pré-instalações comerciais e residenciais. Como anda a saúde do seu aparelho? Agende uma visita e faça um orçamento com os profissionais qualificados com garantia no serviço. Rua Floriano Peixoto 56, fone 3332-5145 e 99103-1122. Companhia da Pintura do Seu Pedro. Solução em acabamentos. Especializada em pinturas e revitalização predial. A empresa conta com equipes preparadas para finalizar ou reformar sua construção. Aga Farmácia, cuida com o coração. Em frente ao Cacom, Rua João Peronde, farmácia com foco em medicamentos oncológicos e perfumaria. Faça uma visita ou pedido pela teleentrega 3332-9542. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando aqui a nossa live. Para você que está ligado conosco, obrigado aí pela sua companhia nos nossos canais nessa noite. Então, começando mais uma live, agradecendo a todos que estão nos acompanhando. E nós vamos sempre trazendo assuntos aí de interesse da população. Hoje, falando sobre a vigilância sanitária aqui de Ijuí, mais um assunto importante para destacar um pouco o trabalho da vigilância sanitária, explicar o que na verdade é vigilância sanitária, o principal objetivo do trabalho, de que forma que realizam essa atividade e destacar sempre, né, a importância deste trabalho, que é muito importante, envolve diversos profissionais, envolve diversos setores, e é para isso que nós vamos então evidenciar esse assunto hoje. Nosso convidado então, Ortiz Cireiro Júnior, ele que é o coordenador de vigilância sanitária, para participar conosco aqui da live e explicar, enfim, esse trabalho. Seja bem-vindo aqui para participar conosco aí desse bate-papo, falando sobre o trabalho da vigilância sanitária. Ortiz Cireiro Júnior, boa noite. Boa noite, Zalmir. Boa noite a vocês que estão em casa nos ouvindo. E te colocar, Zalmir, que é uma satisfação estar aqui. A gente observa que você vem diferenciando a comunicação no município de Ijuí, desta forma técnica, né, buscando que haja uma explicação para a comunidade dos aspectos que envolvem, né, todas as ações que vamos trabalhando. E nós, do setor público, nós servidores públicos, temos a obrigação de estar aqui para propiciar a melhor comunicação, para que tenhamos aí as nossas ações elucidadas, as formas como nós temos de trabalho para que elas ocorram de uma maneira mais tranquila com a população, e que sejamos sim ouvidos, para que possamos estar atentos, né, aos fatos que acontecem, e a comunidade saiba
que nós somos um canal, né, de alta procura, né, e isso faz com que estejamos aqui prontos para a informação. Ortiz, para nós começar, eu gostaria que você explicasse, na verdade, o que é a vigilância sanitária, como funciona a vigilância sanitária, até porque, como disse, são vários setores que envolvem essa parte da vigilância. Antes de nós falarmos especificamente sobre a fiscalização, mas de uma forma ampla, como que é o sistema todo de funcionamento da vigilância sanitária aqui de Juiz. Pois é, Zalmir, isto é algo que nos apraz, né? Nós temos esse carinho desse processo da vigilância, que ela iniciou, né, há muitos milênios atrás, né? E o estar vigilante é estar atento às ações que acontecem, é o campear de informações, é o buscar a forma como as situações estão se propondo para que ocorram os fatos. E antes de falarmos de vigilância sanitária, nós vamos fazer um breve histórico da existência da vigilância em saúde, que é o guarda-chuva de toda a ação de vigilância sanitária, para que possamos então estar informando a população das ações que ocorrem na vigilância em saúde. Ela iniciou no Brasil em meados de 1950, e a partir daí, então, o governo entendeu que nós necessitávamos de instrumentos, né? Instrumentos de observação, instrumentos de ações. E a vigilância em saúde ela iniciou através da epidemiológica, que avançando no tempo, né, de 50 nós passamos para 65, iniciamos já alguns fatos que necessitaram notificações. Então, as notificações que hoje é uma busca da vigilância epidemiológica pelos agravos de saúde, elas iniciaram de uma maneira onde se observou, né, quais eram os aspectos que estavam ligados a esse braço à saúde, e a vigilância epidemiológica deu o start na situação de vigilância em saúde. Passado o movimento, né, entraram as vigilâncias ambientais e a vigilância sanitária nesse processo, aonde, através do agravo da saúde, as notificações e as atenções da vigilância epidemiológica, passou então a ter um olhar dentro do sistema para que ainda, não sendo o SUS naquele momento, mas sim, né, já um estudo para que esses sujeitos todos estivessem inseridos no contexto e que muitas vezes foram considerados talvez um suporte, né, que hoje não é mais um suporte, hoje ele faz parte, Zalmir, de todo o processo de saúde, envolvidos em SUS, né? Isso fez toda uma complexidade do novo SUS. Nós entramos aí com a questão da vigilância ambiental, que são os riscos de agravos que estão no ambiente com relação a questões químicas, físicas e biológicas. Então, associa um trabalho de campo nesse processo e, né, aliado a esse fator, né, entra a vigilância sanitária, num papel do processo administrativo da questão. Né? É um olhar administrativo onde nós temos instrumentos os quais fazem com que nós estejamos licenciando através da observação, através dos processos todos, e fazendo com que novas informações cheguem até a comunidade. E nesse caminho, Zalmir, né, no município de Ijuí, há um diferencial, porque o serviço de assistência também especial ganha, né, porte na vigilância em saúde, e o SAI do município ele está organizado para que haja, então, a sua ação dentro da vigilância em saúde. E cada uma vai ganhar nessa live a sua importância. E nós vamos, então, esclarecendo a população, não só do papel da vigilância sanitária no processo de pandemia, mas também fazendo com que a população tenha informação de todos os aspectos que são encaminhados hoje pela vigilância em saúde. Sim. Bom, então, como você disse, são vários setores que envolvem vigilância em saúde, né? Com essa, pode-se dizer que são diversos setores dentro da vigilância como um todo, né? Com um contexto geral.
E quais seriam os principais dentro dessas aí, Ortiz, até para as pessoas entenderem de que forma funciona, o que é a vigilância ambiental, a epidemiológica, enfim, como que funciona cada uma dessas vigilâncias? Tem um coordenador, tem um responsável, de que forma que é esse trabalho? A vigilância epidemiológica é coordenada hoje pela Andréa Amorim. Né? A vigilância ambiental é coordenada pelo Rinaldo Pezeta. O serviço o SAI é coordenado pela Elisandra. E todas essas ações, né, a vigilância sanitária ficou ao meu cargo, então eu coordeno a vigilância em saúde e coordeno a vigilância sanitária. E as ações que estão envolvidas desse processo, Zalmir, por exemplo, eu vou te dar um dado, né, relacionado à vigilância epidemiológica coordenada pela Andréa. Então, nós temos hoje uma necessidade de informação. Nós recebemos não só do setor público, mas também do setor privado, as ações que envolvem, por exemplo, a internação de uma pessoa. Sim. Então, nós vamos observar o porquê que essa pessoa foi internada, em que momento ela foi internada. Esses dados todos são inseridos num sistema, um sistema nacional, onde ganha o corpo essa informação. E se está relacionado à Covid, para que você tenha uma ideia, não consegue fazer a notificação de internação se não houver o lote, se foi vacinado o cidadão. Então, são situações complexas do dia a dia, de um trabalho que envolve muitas pessoas, né? A equipe Sentinela, que bravamente, desde o começo da atividade do Covid, onde nós não tínhamos muita experiência do nível de contaminação e da forma de proteção como nós teríamos que agir desse momento, né? E desde aquele princípio ela já estava atuando, buscando a coleta de pessoas que estavam suspeitas, que naquele momento elas não tinham o centro de triagem ainda formado e já estava a equipe Sentinela a postos. Então você veja a importância que é uma vigilância nesse momento. Ela deu o primeiro passo para que houvesse a ação de Covid já em março. E a equipe Sentinela foi montada em questão de 10 dias. E ela já iniciou o trabalho, e aí houveram situações de informação à população, né? Havia o telefone que as pessoas faziam o contato. E então são ações que vão, né, ganhando corpo dentro da vigilância, mas aliado a esse fator não só Covid, que todas as ações estão relacionadas a isso, e para que você tenha um exame enviado para algum local, né? Hoje nós fizemos o teste já, ele é um resultado quase que imediato, então nós compramos elementos que o resultado positivo ou negativo é imediato, mas num passado ele era de testar, e isso enviava ou a Porto Alegre ou via Erechim ao Rio de Janeiro, de avião todo dia. Então você veja o envolvimento que tinha de pessoas para que nós levássemos esse teste até Erechim. E foi feito um sistema com o governo do estado, que empresários de Erechim enviam de avião ao Rio de Janeiro uma quantidade de testes que faz o braço desse apoio para o Rio Grande do Sul. Chama de Testar o nome desse processo aí. Então, por volta de 5 da manhã, sai o carro de Ijuí, para ele chegue no momento em que possa, então, decolar o avião ao Rio e levar esse teste para lá. Em média, hoje nós temos um retorno aí de 2, 3 dias já, e no LACEN ela demora um pouco mais, às vezes 4 dias, né? Mas é o que nós temos observado aí. Mas para que isso ocorra, você vai precisar inserir esses dados num sistema, vai necessitar que a pessoa então busque essa informação, coloque essa informação no sistema, gere então o protocolo, e a partir daí então que ele fica habilitado para que haja então a observação desse processo. Isso é um exemplo simples, amigo, né? Claro. A questão de nascimentos, a questão de óbitos, né? Até o momento nós já estamos perto de 500 nascimentos no ano do município de Ijuí, como estamos também numa situação de 430 óbitos, e um dado interessante que nós estamos com 4 óbitos infantis. Isso é um dado positivo, Zalmir. É uma ação da Secretaria da Saúde visando para que haja uma atenção à gestante, para que haja uma atenção
as situações que estão ocorrendo, são os cursos que ocorrem dentro da secretaria, são os projetos que ocorrem, são as reuniões que ocorrem, né? Uma atenção, por exemplo, à pressão arterial da gestante, né? Para que ela tenha um cuidado. Então, sempre que houver alguma situação, que procure um posto de saúde, né? O nosso intuito é que nós tenhamos o mínimo possível a redução do caso de óbito infantil. Estarmos no meio do ano, numa situação de pandemia, com 4 óbitos infantis, isso é um dado interessante para nós, que faz com que nós venhamos a nos empenhar cada vez mais para que venhamos a ter índice zero desse aspecto. Né? Mas é algo assim que é um trabalho que se faz na busca, né, de um aprimoramento de informação, um aprimoramento de ações em conjuntas. Né? Se levar em conta agora, como você disse, esse é um dado, são 4 óbitos que você disse, é importante registrar porque o número é baixo. Qual a média que se tem em outros anos? Você tem esse dado? Olha, Zalmir, de 6 acima. Né? Hoje até eu conversava com a Andréia sobre esse aspecto, nós tínhamos de 6 acima, né? Para esse tempo já agora, né? Sim. Então, e claro, isso não sistemático, né? Isso é de uma situação média, né? Mas a gente tem essa busca para que as pessoas, né, que a família dê importância para o momento, Sim. né, e que ela busque condições para que isso ocorra. Claro que nós temos variantes bem severas, né, porque são as situações que ocorrem às vezes até de uma questão de idade da gestante, né, que isso às vezes é um fator preponderante nesse aspecto, e comorbidades, né? Mas essa é a busca diária dos postos de saúde para que eles deem atenção para que essa nova gestante tenha o seu momento, né, e inicie a caminhada da gestação acompanhada. Né? Essa é a busca, né, Zamir? Sim. Bom, também é importante destacar, Ortiz, quanto à parte dessas outras doenças, como se diz, na verdade são... por parte da vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, que são identificadas todas também outras doenças, né? Exatamente. Doenças. No nosso processo de vigilância em saúde do município de Ijuí, nós temos uma estrutura a nível de SAI, que ela busca o acompanhamento de pacientes com AIDS, com hepatites, a B e C, e as tuberculoses, a hanseníase e as questões que envolvem as doenças sexualmente transmissíveis. Claro que isso também ocorre, alguns atendimentos a nível de postos de saúde, mas em específico, Zalmir, eu gostaria de colocar à população que nós temos sim um trabalho voltado, inclusive, Zalmir, no dia 28/7, nós vamos fazer um grande movimento no nosso setor, primeiro para que as pessoas saibam que estamos realizando de forma... É um teste gratuito e é um teste rápido que as pessoas farão. Nós vamos estimular a população. Então é uma notícia de primeira mão que nós estamos trazendo para a tua live. Nós vamos montar a divulgação dentro da prefeitura, mas já podemos divulgar isso aqui. Nós fomos autorizados pelo secretário. E fazendo um adendo aqui, Zalmir, eu penso que hoje, né, a administração, o prefeito, e busca, né, através do secretário, uma nova intervenção a nível de saúde. E foi o que a gente observou como servidor, das falas que nós tivemos, né, e do empenho que o secretário Márcio tem, né, na busca dessas novas ações, e hoje tem capitaneado como mão que faz o trabalho conjunto, né, a Elisângela, que está junto a esse processo, a Salester, que você já teve N entrevistas, mas você verifica que todos estamos buscando ações de campo. Sim. Para que a gente possa observar de fato o que está ocorrendo hoje no dia a dia dos postos de saúde, onde nós podemos melhorar e onde a saúde pode ser eficiente. Porque existem meios de nós melhorarmos, né, as ações de saúde, fazendo com que o Ministério observe melhor o município de Ijuí. E é esse caminho que está sendo buscado. É uma ação conjunta e as reuniões de coordenadores, não só de vigilância em saúde e da ação desse novo processo de administração, mas também dos CAPs que hoje existem,
do Sereste, das atenções que estão relacionadas a isso. Então nós vamos buscando, né, agregar as informações, e eu coloco como sendo uma das situações que nos fazem melhor, que nós temos hoje um olhar intermuros de todo esse processo, né? Nós estamos buscando agregar o máximo possível de pessoas que estão ligadas à saúde, para que elas entendam que fizemos parte sim do processo, somos responsáveis, mas a partir daí também nós estamos observando o trabalho. Claro. E aí nós vamos chegando, né? Agora eu vou agregar, já falei um pouco da questão da vigilância epidemiológica, vamos falar um pouco mais dessa questão do SAI, né? Esse atendimento, Zalmir, que se faz a nível de aidéticos, de tuberculose, a hanseníase, nós temos um caso de hanseníase no município de Ijuí, né? Antigamente esse termo era tratado como a lepra, né? Hoje ela é uma doença completamente tratável, com 100% de cura. Basta então a pessoa estar sendo atendida e tomando a medicação que precisa, para que nós tenhamos sucesso nisso. A tuberculose, nós temos numa quantidade de quase 40 tuberculoses no município hoje em tratamento. Todo o tratamento do tuberculoso, desde o início do seu diagnóstico, ele é feito através do SUS. O paciente não tem nenhum custo com relação à medicação para tuberculose. Nós recebemos essa medicação vinda do SUS. Temos hoje 2 médicas, enfermeiras, farmacêuticas dentro do sistema, para que possamos estar aí agregando, né, uma maior complexidade de ação, e faz com que é esse o caminho que nós venhamos buscar o serviço que nós temos que atender. Então que as pessoas procurem, né? Temos aí as situações preventivas que você pode buscar em relação à AIDS, por exemplo, né? E sempre lembrando, Zalmir, né, o cuidado que temos que ter, por exemplo, na manipulação de questão de agulhas e seringas, né, associar aí esse caminho aí a questão de proteções que temos que ter. Nós buscamos, através de ações em conjunto com a Brigada Militar, que o consumo de álcool seja algo que as pessoas deem relevância para esse aspecto, porque aí nós vamos associar a questão das hepatites. Então nós temos que ter um cuidado com a saúde, né? O uso de entorpecentes também é um fator que pode gerar uma baixa de imunidade nesse processo, e a partir daí, por uma outra ação, por um descuido, possa iniciar uma hepatite, possa iniciar algum outro fator. E nós gostaríamos que alguém que não se sinta confortável em saber se o seu diagnóstico está correto ou não, que ele busque esse serviço. É um serviço gratuito, né? E nós temos testes rápidos, você vai ter a resposta imediata. E havendo esse processo, nós temos vários protocolos que são implementados. Através de exames, Almir, por exemplo, a situação da hepatite, né? Os exames que podem ser realizados, a assistência médica que é promovida, né? Nós temos N protocolos que estão direcionando para a melhora desse paciente, na busca do que nós entendemos ser a excelência de qualidade de serviço. E isso abrange vigilância em saúde, que eu acredito que você não sabia, né? E é uma informação nova sobre esse assunto, e veja a importância que tem a comunicação nesse momento. Nós temos tempo de fazer com que as informações cheguem até o nosso ouvinte, né? E que as pessoas divulguem essa live, para que possamos então ter um alcance do que vamos aqui informando as pessoas, porque é essa a busca que precisamos, né? Estar em contato com a imprensa, para que ela promova ações dessa maneira, e nós venhamos aqui então divulgar esse assunto. Bom, por isso é importante, né, essa contextualização sobre todas essas ações que são realizadas por parte da vigilância em saúde, para se chegar até a parte da pandemia, né, Ortiz? Até porque quando se fala no período da pandemia, muitas vezes as pessoas não sabem, também a gente não sabia de algumas dessas informações, o porquê que a vigilância sanitária faz parte desse trabalho de fiscalização, de estar junto na parte da pandemia. E é um trabalho que envolve essa questão
da saúde como um todo, né? E é por isso que faz parte desse trabalho aí da vigilância. Antes até eu gostaria que a Adrita mostrasse aqui a parte também da fiscalização. Daqui a pouco vai mostrar então o que é o trabalho que é feito. Vamos mostrar aqui um pouco. Essas são as roupas que são utilizadas pela parte da fiscalização. Vou mostrar aqui então nesta câmera aqui, ó. Aí se diz, não é um trabalho não é um trabalho de polícia, mas é um trabalho de fiscalização que é realizado juntamente também com a parte do trabalho que envolve a Brigada Militar, que realiza junto, trabalho em conjunto, trabalho que a fiscalização sanitária faz, juntamente com a parte da vigilância em saúde que o Ortiz já colocava. Então é por isso que também gostaria que explicasse um pouco mais agora o porquê desse trabalho que a vigilância em saúde faz dentro desta fiscalização também, né, que é realizada, né, a fiscalização da vigilância sanitária no período da pandemia, um trabalho muito importante que faz parte também dessas ações e da vigilância sanitária, da vigilância em saúde como um todo, Ortiz. Zalmir, assim, nós já colocamos 2 das vigilâncias que estão nesse guarda-chuva vigilância em saúde. Eu vou deixar a vigilância sanitária por último, né, porque foi o meu berço de início da atividade. E agora eu vou falar do que é que também tem um carinho muito grande. E vou te dizer que somos todos guerreiros. Né? Eu acredito que eu nasci com o brasão de Juí no peito. Né? Porque desde o início da caminhada pública, que nós buscamos que haja a vigilância, né? E num princípio era a vigilância sanitária que tinha ação. A vigilância ambiental foi criada num outro momento, e nesse momento eu não estava mais atuando na vigilância. Eu fazia parte do sistema educacional do município, onde nós colaborávamos no IMEAB, proporcionando que houvessem ações médicas veterinárias daquele local, mas se criou no município a vigilância ambiental. Sim. Os guerreiros da vigilância ambiental, em nenhum momento, Zalmir, e isso é hoje uma homenagem que a gente está fazendo aqui a todos que estavam, né, e que fazem parte dela e que vão para o campo, do primeiro momento até agora, e que nós vamos seguir, nós estivemos fazendo visitas e buscando que houvesse índices menores de dengue. O combate ao Aedes, ele ganhou, né, proporção a partir de 2010, no município de Juí, onde nós tivemos o primeiro grande processo endêmico de dengue no Brasil, dá para dizer assim. Né? No Rio Grande do Sul, primeiro foi Giruá, que foi um pequeno ensaio do processo. E em 2010 nós tivemos então aquele boom da dengue, que do nada ela começou no bairro São Paulo, né, e foi se estendendo. Foi muito forte aqui. E depois ela começou com 80 pessoas, de 80 pessoas ela foi ganhando uma proporção, né, e nós então, as pessoas que estavam, que hoje fazem parte da supervisão, elas organizaram aquele processo, né, para que houvesse uma ação imediata, e casos bem curiosos, né, pessoas que vieram de muito longe para observar e que vieram a nível do Ministério da Saúde, que iriam trazer novidades para Ijuí, elas vieram aprender um trabalho aqui. Ijuí hoje foi exemplo desde aquela época e segue sendo pela forma como nós trabalhamos e conversamos com a comunidade, e você já pôde acompanhar isso, né, porque já tivemos alguns pequenos surtos enquanto você já estava dentro do município, e você vinha buscando informação. Olha, subiu, como que vai fazer, como que é a comunicação, como que faz, né? E aí as pessoas começaram a observar que nós temos meios de trabalho, né? E esses objetos e ações, né, e inteligentes da forma como acontecem, eles promovem de uma forma rápida que a gente venha hoje a eliminar o criadouro. E claro, né, Zalmir, é uma busca, né, diária desse processo, mas nesse momento aqui cabe a homenagem a todos os servidores da vigilância ambiental que com sol, com chuva, com calor, com frio, estiveram no seu caminho, né, buscando o seu trabalho
proporcionando às pessoas que estavam na sua volta, cada um relacionado ao seu bairro, que elas tivessem então as ações relacionadas à nossa busca diária, que é inibir que haja o criatório do Aedes. Não só, Zalmir, hoje a gente tem um foco com relação à dengue, mas também temos um foco com relação a toda a estrutura que está relacionada à zika e à chikungunya. Eu não sei se você lembra que há 40 dias atrás nós tivemos um foco de chikungunya em São Nicolau. Sim, exato. Isso nos preocupou muito, Pois é. porque uma família de Juiz esteve em São Nicolau e veio contaminada com a chikungunya. E no processo do combate nós montamos a estrutura, ou seja, 8 quarteirões são organizados para que haja então o uso do inseticida, que isso é um capítulo que nós podemos abrir, né, conversando sobre o inseticida. Sim. Muitas vezes as pessoas querem que haja o inseticida no seu local, mas isso requer não só, né, a aplicação através da questão ambiental de temperatura, umidade do ar e velocidade do vento, mas também o olhar crítico, né, dos técnicos em relação ao que vai ser feito, a forma como vai ser feito e quais as ações que nós temos que tomar. E não depende da população. Isso são critérios administrativos de vigilância ambiental. E aí nós vamos avaliar se naquela comunidade cabe a incidência daquele inseticida no ar, porque não é tão simples o fato, e a gente sabe que não dissipa de uma forma tão rápida. Por uns 15 dias aquele produto fica agindo naquele local. Sim. Nós temos que ter cuidado com a população, inclusive até hoje o próprio produto base que nós utilizamos de inseticida ainda combate o Aedes, e ele é domissanitário, então ele tem segurança para que as pessoas venham usar. Nós já tivemos pedidos de inseticidas que não davam uma segurança para nós, optamos em não usar esse tipo de inseticida. O maquinário que nós usamos, ele sempre passa por revisão. Então nós vamos buscando, Zalmir, um entendimento com a comunidade. Nesse aspecto aí ganha proporção, e que nós vamos ter novas ações para primavera-verão, o terreno baldio, que é algo que a nível de prefeitura precisa ser discutido, não só a nível de saúde, né, os caminhos que nós vamos dar para esse terreno baldio. Eu acredito que essas novas ações implementadas do IPTU progressivo, ele seja um gatilho para nos ajudar, né, porque não podemos observar que terrenos baldios que sejam um problema, isso ocorra. Mas vem daí também um fator interessante, que essa semana estava sendo discutido lá no bairro Boa Vista, que se efetuou limpezas, o proprietário efetuou limpeza, 2 semanas depois, a mesma quantidade ou mais de produtos que poderiam gerar, não só lixo, mas poderiam gerar criatório, estava organizado lá. Então, esse depósito inconsequente que as pessoas efetivam, Zalmir, nos preocupa. Sim. Porque isso faz com que nós venhamos a buscar um trabalho, né? Claro que nós sabemos que isso é um trabalho que se faz dia a dia, que não tem como cansar, e é o nosso trabalho de fato, mas nos preocupa porque a gente está vendo uma atitude da população não coerente com o que nós buscamos. Sim. E por que ocorre isso? Qual que é o princípio do não obedecer esse fator? Né? Então nós vamos aí montando novas estratégias de discussão com a comunidade. Claro que com a pandemia desacelera um pouco esse fator, mas agora com a vacinação andando, nós vamos buscando novos parâmetros, né? Então a ideia é essa, Zalmir, é que na vigilância ambiental nós possamos estar atentos a essas questões. Por exemplo, você já noticiou fatos que as pessoas ligaram para lá sobre a questão do escorpião. Sim. Né? Tá, mas por que aparece o escorpião? O escorpião, ele tem o alimento pela barata. Né? Nós já tivemos ações, por exemplo, lá no condomínio Falta Serrano. De cuidado também de alguns pontos. Isso, então nós temos que observar como que está o nosso pátio, né? Como que nós depositamos a lenha. Nós somos gaúchos, então fizemos churrasco. Agora com o inverno são os fogos que a gente tem dos aquecedores, ou do fogão a lenha, ou da lareira, ou de algum aspecto. Mas nós não podemos descuidar ou deixar que aquilo fique num lugar lá que não tem uma movimentação. Né? Então todas essas questões precisam ser observadas
para que nós tenhamos sim o nosso caminho organizado e as atenções voltadas. Essas semanas, Almir, na vigilância ambiental, nós iniciamos, e ontem nós fomos observar, nós iniciamos o monitoramento numa propriedade rural, o aparecimento, porque eles vêm de bando, de morcegos hematófagos. E eles iniciaram, então, a mordedura em vacas e que não estejam contaminados com raio, porque em alguns municípios do Rio Grande do Sul estiveram na região Celeiro, Sim. Santa Rosa, houve fatos já relacionados a esse fator, né? Se verificou que as vacas estavam mordidas pelos morcegos, e nós então agora, em conjunto com o Estado, que tem também a sua ação com relação a morcegos, nós vamos observar, vamos ter que capturar esses morcegos, então você veja como que é o trabalho da vigilância ambiental. De forma noturna, nós vamos ter que capturar esses morcegos, enviar Porto Alegre para exame para que nós tenhamos tranquilidade e, lógico, então, a observância desse fator aí e a eliminação desse problema. Mas às vezes ocorre, né, são chamados que as pessoas fazem e que nós vamos na busca, né, da atividade para que tenhamos aí todos os aspectos relacionados ao ambiente e saúde também contemplados. Muito bem. Bom, é mais uma etapa essa situação aí da parte da vigilância ambiental, que na frente tem o Rinaldo Pezeta, Exatamente. né, que faz parte da coordenação. Da epidemiológica é a Andréa Amorim, que faz parte da vigilância epidemiológica, então o Ortiz Xeria Júnior, que coordena toda a vigilância sanitária, então esclarecendo cada ponto, cada setor, né, que faz parte da vigilância sanitária do município de Juí. Agradecendo nossos internautas que estão conosco, obrigado a todos que estão nos acompanhando, né, aqui então, destacando hoje então o trabalho aí da vigilância sanitária, explicando um pouco o que é na verdade vigilância sanitária, até nós chegarmos à parte final que envolve esse período da pandemia, fiscalização, enfim. Bom, vamos a essa parte agora, Ortiz, porque com certeza nesse momento o trabalho é muito mais intenso ainda com relação à parte da vigilância sanitária, que envolve a questão da fiscalização sanitária. E o porquê, gostaria que você falasse agora, né, claro, depois de contextualizar todo o trabalho, o porquê que a vigilância sanitária faz essa fiscalização nesse período aí de pandemia, né, porque é um ponto muito importante, que às vezes as pessoas não entendem também qual essa finalidade e essa função, né, que é exercida por parte da vigilância. Pois é, a vigilância sanitária, ela ficou por último, Zalmir, para que nós possamos dar informação ao nosso contribuinte, porque nós buscamos num trabalho onde se observa que, de forma administrativa, nós vamos então propiciando que os estabelecimentos eles tenham o seu funcionamento. Então, esta é a parte aonde eu, buscando, né, a ideia de ter algo relacionado à saúde, algo relacionado a medicamentos, algo relacionado a interesse da saúde, ou seja, eu vou montar uma escola, eu vou montar uma academia, eu vou montar um clube social e eu vou ter alimentos em qualquer processo. Essas ações são regradas no município de Juí pela saúde através da vigilância sanitária. Esse é o local que as pessoas precisam procurar para que o seu negócio seja atendido. Há uma falta de informação nesse momento, porque se você observar dessas novas ações do governo federal, ele colocou que a abertura de empresas, dependendo do seu grau, como o MEI, por exemplo, não necessitaria de alvará. Não necessitaria do alvará no momento em que ele está abrindo, mas necessita do alvará sanitário. Sim. Então, as situações relacionadas, aqui faltou também relacionadas à beleza também, Zamir. Né? Então, o aspecto do consultório médico, das estruturas de saúde, dos salões de beleza, das barbearias novas. Nós temos hoje uma gama de barbearias no município de Juí e que precisam executar protocolos. Por exemplo, da higienização e sanitização das tesouras, né, que às vezes, né, nós não temos um curso relacionado a isso. Muitas vezes nós temos cursos que estão relacionados a toda uma estrutura
com relação ao cabelo, e daqui um pouco a questão da barba ela não ganha tanta importância, né? E lá na vigilância todos eles têm a importância para que nós venhamos então estar atentos e as pessoas saibam que sim, nós regramos esses aspectos. No quesito alimento específico, Almir, não só a observância da questão da qualidade do alimento, que isso é um fator muito importante, e eu ressalto aqui algo que nós estamos implementando para semana que vem, nós vamos colocar no site da prefeitura, nós estamos adotando um novo protocolo. No anterior ao que nós tínhamos da vigilância de requisição para o alvará sanitário, e o alvará sanitário ele ganha importância aqui porque ele é o documento administrativo onde a pessoa vai buscar a liberação do seu processo. Então, como também nós temos os protocolos de bombeiro que eles licenciam aquele estabelecimento, através do alvará sanitário você tem o documento que está te autorizando ao funcionamento. E de que maneira, Almir? Por exemplo, dessa questão do alimento, que haja, então, alguém responsável que tenha feito o curso de boas práticas, porque nós temos que ter uma noção se aquela pessoa que está manipulando aquele alimento tem o conhecimento que isso é um processo. Sim. Né? Ele inicia do modo cru, ele parte para a manipulação e nesse momento aqui eu tenho, então, o produto pronto. Não adianta eu pegar algo que eu estou fazendo aqui, colocar lá e eu cruzar a contaminação, porque eu vou entregar um alimento contaminado. Sim. E aí, nesse aspecto, né, nós estamos falando ainda que nós podemos colocar em risco dezenas ou centenas. Mas e quando nós formos falar de qualidade de água, por exemplo? Né? Que é um outro fator que nós observamos lá. Quantos milhares de pessoas, se nós não observarmos a qualidade da água, isso ocorre? A pergunta que eu faço a todos: você higieniza a sua caixa d'água de quanto em quanto tempo? Por exemplo, agora nós teremos férias de julho. 10 dias das pessoas fora de casa vai evaporar o cloro. Então, o que eu peço a todos é que não deixem sua caixa d'água com muita água, porque o importante é que na volta das férias haja uma higienização da caixa d'água, enche a caixa d'água com água nova, que vem então clorada, e aí sim você pode usar. Porque pode que essa água fique parada numa incidência de sol, que daqui um pouco ela tenha, e o cloro vai evaporar. Você não tem uma água com qualidade. E a contaminação pode ocorrer nesse fator. Então nós temos hoje uma busca desta atenção. Quando iniciou o processo de fiscalização da pandemia? Ele iniciou em março do ano passado, aonde a partir de um decreto se colocou que a ação de fiscalização dos aspectos relacionados ao Covid estariam ligados à vigilância sanitária. Num primeiro momento nós tivemos um grupo de pessoas, hoje nós somos em 42 agentes que fazem a fiscalização, cada um no seu aspecto, né? Uns relacionados à saúde, outros relacionados a escolas, outros relacionados a empresas, mas nós vamos buscando agregar as ações de fiscalização. Sim. E aí vem um termo, Almir, que você usou antes e que nos faz sempre, né, como autoridades do processo. A vigilância sanitária dentro do Ministério da Saúde, ela é tida como órgão de polícia sanitária. Então nós temos sim exerce uma autoridade, um poder de polícia sanitária, nós temos na verdade, sim autoridade, Sim. né? E buscamos exercer esse fator. Claro que dentro de um princípio, dentro de uma lógica, dentro de um processo que haja, né, o relacionamento das ações, mas observando, Almir, de forma muito clara o que está escrito para que nós tenhamos uma diminuição de casos de Covid. Sim. E eu acredito que essas ações todas que nós, ao longo do tempo, fomos nos aprimorando, né? E aí vem também, né, a minha fala a todos que estão hoje, né, na labuta da vigilância sanitária, que não somos em muitos, mas nós temos o privilégio de o olhar da administração. Todos os servidores da vigilância sanitária do município de Juiz são concursados. Isso, Almir, é um dado muito importante. Ou seja, nós temos um compromisso com a população como servidores. Nenhum que está lá, ele tem hoje a ideia de que possa ser
deslocado ou encerrado o seu contrato ou algo parecido. Então, o comprometimento de cada um é muito forte, o conhecimento também. Nós buscamos nos adaptar a todas as ações que acontecem, estudamos muito para que haja uma ação. As ações hoje agradecemos demais às forças policiais, para que elas tenham sempre, né, o olhar para a vigilância sanitária e que elas ganhem o apoio e nós possamos ter o apoio. Então, nesse momento também agradecemos para que essas ações ocorram da melhor maneira possível e que nós possamos trabalhar de uma forma que seja, então, executado o que nós vamos fazer. E você sabe que nem sempre isso é muito fácil, né? Às vezes nós temos que entrar em situações que geram, né, um conflito, e isso é rapidamente organizado para que nós não tenhamos uma demanda maior e que a pessoa então passe a entender que o não cumprimento e a não obediência daquele fator, ele é algo que então vai promover, né, que haja uma documentação que parte, Zalmir, de um princípio de notificação ou de processo de abertura de processo administrativo sanitário através de um auto de infração. E nós estamos conversando com outros locais e outras vigilâncias e estamos então também estudando algo que esteja relacionado a um processo administrativo educativo, né? Porque também é o nosso papel que nós venhamos a implementar novas formas de comunicação com a população e que ela sim tenha, né, na vigilância, a segurança de não só vir fazer a denúncia, que é algo muito comum, e nós estamos sempre aguardando que haja uma denúncia, porque é o nosso objetivo, né? Então nós vamos observar as coisas que acontecem e não relacionadas à pandemia, né? Denúncias têm chegado muitas denúncias, as pessoas têm denunciado. Tem denunciado, né? Por exemplo, não uso de máscara em locais de trabalho, né? Que é uma situação, ou a não observância de verificar que o álcool gel está presente na entrada, que é um dos fatores, né? Situações que nos chamam sempre a atenção e que possam gerar um monitoramento para que depois haja uma ação. Não significa que eu denunciando naquele momento eu vou ter uma ação da vigilância, que isso fique claro para a população. Nem sempre porque consegue nós temos, também, não, né? E nós temos que observar. Claro. Né? O nosso papel é observar. De uma forma minuciosa, criteriosa, nós temos elementos de trabalho, amigo. Claro. Que ele vem de muito tempo associado a todos que estão dentro da vigilância sanitária, né, buscando que essas ações ocorram de uma forma segura para a população. E esse é o nosso ponto-chave, que nós venhamos a levar segurança à população na nossa ação. Muito bem. Vamos agradecer aqui os internautas que estão conosco, vamos ler alguns comentários aqui. O Chico Ortiz está conosco, parabéns a todos os servidores envolvidos nesse árduo trabalho, de ser integrantes das vigilâncias. A Angélica Melissa Rocha, parabéns Ortiz Xerer Júnior, tarefa desafiadora, mais de um ano em busca do bem comum da saúde de todos. A Maria Inês Ferreira está assistindo. Denise Pinto Duarte, parabéns Ortiz Xerer Júnior pelo incansável trabalho. Luana Borcher Ortiz Xerer Júnior realiza um trabalho de excelência, parabéns. Ercília Silveira, parabéns Ortiz e a todas as pessoas envolvidas nesse importantíssimo trabalho da vigilância sanitária em Juí. Cristine Montanher, trabalho desempenhado muito complexo e árduo, nem sempre reconhecido pelas pessoas, porém fundamental para a saúde de todos. Agradecimento a todos os servidores, como é que ela diz? Agradecimento a todos os servidores das vigilâncias que mesmo diante das dificuldades não desistem de cuidar de nós e nossas famílias. Obrigado a cada servidor, também Dr. Ortiz Júnior, por compartilhar informações tão importantes. Clarice Ribeiro, máscara, já vi farmácia, os funcionários sem máscara, chamei a atenção, ficam bravos, diz ela. Mauri Deckman, parabéns. Rosane Souza, também, parabéns. Liane Margarete Broinen, parabéns para todos os servidores, né, que atuam aí na vigilância. É um trabalho, como comento aqui, né, Ortiz, bastante árduo, bastante complicado muitas vezes, mas com certeza, como você disse, faz parte e é necessário, né? É uma entrega, né, Zalmir? Nós deixamos de vivenciar muitas coisas. Todos os servidores envolvidos nessa vigilância em saúde, todos, Zalmir, sem exceção, não só sanitária, não só ambiental, não só epidemiológica,
não só SAI, mas todos os servidores e que estão relacionados a isso, as pessoas que hoje buscam o atendimento a nível de centro de triagem, a nível de UPA, a nível de posto de saúde, a nível de hospitais, as situações incansáveis. Sim. Né? Se formos relatar aqui o dia a dia e essas ações que ocorreram, né, e somar esse esforço todo, né, e a contaminação que ocorreu, né, não temos aqui como dimensionar, mas sabemos que temos contaminações também por conta disso e da gravidade que é essa doença, e como foi a variante que aconteceu no Carnaval, né, que nós tivemos índices muito maiores em março do que quase o ano inteiro a nível de 2020. Então você veja que deu para organizar esse fator, houve como nós dar conta dessas questões e a própria população tomou um choque. Algumas ações, Almir, por exemplo, a festa clandestina, ela ficou algo quase que surreal para nós. Sim. Quando a gente ouve uma festa clandestina, o que antes era assim aquela situação que não ia dar nada, né? E eles procuravam chácaras e locais e buscavam ações, né? Hoje a gente vê que a família ela se organizou para que não houvesse uma aglomeração. Prova disso foi também quando há poucos dias nós tivemos audiência realizada aí no fórum, né, Ortiz, com a presença de muitos jovens que estiveram na festa clandestina, participaram da primeira, parece que foi constatado, né? E houve então audiência aqui no fórum local, com um grande número de presentes no fórum. A gente divulgava informação, algumas pessoas até brincavam nas redes sociais, então deu aglomeração no fórum, mas deu aglomeração no fórum porque houve essa necessidade em função do grande número de jovens que estavam em local impróprio e não observando os protocolos, né? E aí foi uma prova, foi talvez um exemplo do que a justiça existe e que a fiscalização funciona, né, Ortiz? E assim, né, Zalmir, vamos colocar também que nesse aspecto relacionado à fiscalização, que muitas vezes ocorre o auto de infração para o estabelecimento, né, se faz um termo circunstanciado para o cidadão. E esse termo circunstanciado é uma situação criminal e está previsto no artigo 55.882, que eu faço um apelo a todos que possuem estabelecimentos que estão relacionados à pandemia. Leiam artigo por artigo de todo o decreto 55.882 e leiam artigo por artigo de todo o decreto 7.500. Antes, Almir, nós tínhamos o 55.240, que esse você deve ter decorado da quantidade de vezes que nós falamos, e o 7.013 do município, que ele tinha N situações relacionadas à pandemia. Sim. E ele ganhou um volume absurdo. E aí, então, como nós estávamos num outro momento, nós entramos na situação dos 3As e já entramos no alerta, né? Lembra? Já entramos no alerta. Exato, né? O Estado já optou em colocar e já saímos do alerta, né? E nós fomos buscar uma efetivação da fiscalização, que é o que se efetivou naquele momento e que se preconizava para que houvesse. E às vezes eu acredito que alguns municípios eles não tenham a forma efusiva como a gente trabalha, então talvez por isso que o governo emita esses alertas e coloca o prefeito no compromisso, coloca o secretário de saúde no compromisso, e nós executamos, homem. Nós temos a hombridade de executar esse fator, porque nós vamos dar guarida sim a todos os decretos que estão sendo legitimados, para que as nossas ações ganhem o que nós estamos cumprindo, que os nossos parceiros de atividade saibam que eles têm, né, uma guarnição, né, que está pronta para o serviço, e que as pessoas saibam que nós vamos buscar a normalidade dessas ações. Muito bem. Obrigado também a que mais aqui está conosco, Liane Margarete Broinen, parabéns para todos os servidores, a Márcia Miller, parabéns também pelo excelente trabalho, Vanice Prates, também parabéns pelo trabalho incansável na área da saúde, Lisiane Michael, Walter Mânica Costa, Kelly Kern, também parabéns, coordenadores e servidores da Vigilância e Saúde, dedicação, ética, coerência e profissionalismo nas ações de prevenção e promoção da saúde pública. Ortiz, a gente percebe que nos finais de semana algumas situações têm sido também registradas, desde Glass também, Ortiz e equipe, que Deus esteja sempre acompanhando
vocês, tarefa de orientar pelo bem comum. Quanto a essas ações de finais de semana, principalmente na semana passada, por exemplo, houve ações diversas com a equipe, com a Brigada Militar, que tem sido também com certeza parceira nesse trabalho todo, e muitos locais sendo interditados afora, também muitos pontos onde acontece aí o termo circunstanciado sendo firmado, outros atos administrativos também, que são, na verdade, executados quando acontece algum tipo de irregularidade. E essas interdições, como ocorre, qual o procedimento após isso também? O local, por exemplo, não está cumprindo os protocolos e ocorre aí que a vigilância sanitária acaba interditando esses locais. Algumas interdições, Almir, elas ocorrem porque nós efetivamos a fiscalização e observamos que não havia documento nenhum. Esse é um ponto bem clássico de interdição. No processo de gravidade das ações, quando nós temos um local que possui o alvará sanitário, mas ele entrou numa situação de balada, ele entrou numa condição que ultrapassou em muito a sua capacidade do que está sendo preconizado agora, que não tem relação, Zalmir, nenhuma com aquela lotação que os bombeiros fizeram naquele momento das ações da Boate Kiss. Sim. Agora nós estamos falando de locais que precisam estar com as suas mesas com até 5 pessoas, até 5. Tem mesas que cabe 2, né? Então serão 2 pessoas, mas mesas que poderão receber 5 pessoas. Então esse local pode colocar uma mesa com 5 pessoas, desde que a outra mesa, estando o cidadão sentado com as suas costas e as costas do outro, haja uma distância de 2 metros. Então, locais que abrigariam 400 pessoas antigamente, hoje, com uma boa condição, eu acredito que abriga 80 pessoas. E é o que a gente foi preconizar. Então, num primeiro momento, Zalmir, nós fomos observando e houve, né, uma flexibilização de ações e que as pessoas entenderam que essa flexibilização seria uma forma contínua, porque eu não sei se você lembra que no final do ano se possibilitou que houvessem 8 pessoas por mesa e eles estivessem de pé. Você lembra desse fator? Exato, pois é. Foi uma flexibilização da 55-240. Bom, quando houve aquele fator, e fevereiro então voltou, né, as novas normas e ações mais rígidas, eu acredito que as pessoas não entenderam esse aspecto. E elas então, se você for observar, muitas delas capricharam no insulfilme na sua fachada, para que não houvesse muita visibilidade do que estivesse acontecendo dentro do estabelecimento para quem passava de fora. Mas a fiscalização entra dentro do estabelecimento, observa o que está sendo colocado. E hoje o que nós temos de prática? É essa situação, que é uma mesa para até 5 pessoas. Pode, porque não está escrito em lugar nenhum que não possa, pode o som ao vivo, que não seja uma quantidade de músicos excessiva, e que o som disso, Zalmir, seja um som audível de conversa. E nós vamos observando esses fatores. É para ser um som ambiente, na verdade. Exatamente. Então você vai estar tendo um espaço para você ir a algum lugar, se alimentar e ter uma boa conversa. Ponto. Né? Aonde nós vamos buscar que haja alcoolismo, que haja o espírito de festa, e se você observar no 55.832, nos seus anexos relacionados a restaurantes, também está escrito lá que o happy hour não está permitido. Ou seja, nós estamos coibindo as formas das pessoas terem o seu entretenimento. E estamos possibilitando que esses guerreiros da noite tenham o seu serviço respeitado e eles busquem empregar e ter sua atividade voltando ao normal, porque foram os primeiros a serem fechados, né? Então, não só aquele que faz o alimento, não só o que empreende, não só o que montou o local para alugar, e não só aquele músico que tanto foi ao Fatorama buscar o seu espaço, né? Que agora cada um cumpre o seu dever, porque não entendendo esse fator e dependendo da gravidade do assunto, e se é algo que extrapola, sim, nós encerramos aquela atividade através
da interdição, né, na atividade daquele momento, né? Nós estamos colocando essa interdição, e é uma interdição cautelar. Sim. E aí, então, nós vamos descrever, Zalmir, quais são os aspectos não cumpridos. Dependendo da situação, de forma rápida, pode haver a desinterdição, porque se aberto o processo administrativo sanitário, nós temos, então, que abrir o prazo para a defesa daquele estabelecimento, daquele cidadão, e ele, então, dependendo do que ele vai colocar nessa defesa, nós vamos acatar e vamos propiciar que aquele local seja desinterditado, volte ao que é o normal e obedeça os protocolos. Sim. Claro que isso também tem relações, tivemos muitas ações com os bombeiros, né? Então agradecendo também essa entidade policial que nos deu força também para isso, né? Então nós temos aí ações de Brigada Militar, de Corpo de Bombeiros, de Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal no município de Juí. Todas elas já ajudaram quando foi preciso. E eu coloco a Polícia Rodoviária Federal, Zalmir, porque nós precisamos já usar com relação a postos de combustíveis. Sim. E nós temos observado que alguns postos, dependendo do local e dependendo da hora, também nos seus pátios estão possibilitando que haja aglomeração. Quando houver uma ação, nós vamos sim, né, fazer com que haja, então, a observação dessa aglomeração, ou seja, se fecham esse local e nós vamos contar a quantidade de pessoas que estão lá. Pode elas terem uma sanção criminal com relação ao seu nome, e lógico que nós vamos também necessitar de ações a nível de BR ou DRS, para que essas forças policiais, se houver alguma fuga, né, nos deem a proteção, para que nós possamos então ter a ação completa, e a partir daí nós vamos tendo sucesso no nosso trabalho. Tá certo. Bom, que setores, para nós encaminhando já encerramento aqui, Ortiz, a gente sabe que tem muito assunto para falar com os tratos de vigilância, esse trabalho, nós iríamos até a meia-noite. É, né? Verdade. Mas que setores, digamos, do seu entendimento, estariam hoje que não estariam cumprindo os protocolos, que está mais difícil de controlar hoje, assim, que setores você diria que está no momento aí? Olha, Zalmir, nós temos hoje, né, o nosso olhar voltado para a questão dessa situação do alimento, para a situação da quadra esportiva e para a situação dos postos de combustível, a questão da conveniência. Todos eles a gente observa que relacionados a consumo de álcool, né? E a conveniência também, ela é um fator que pode, nós temos uma ação futura, porque nós estamos tendo agora uma questão de inverno e nós temos uma movimentação limitada no nosso município. Sim. E a gente sabe que isso pode modificar. Então, se nós estamos tendo esses índices, né, comemoramos hoje, por notícia da Prefeitura, né, e saído da Vigilância Epidemiológica a informação, hoje nós estamos comemorando há 8 meses que nós não tínhamos casos de não internação no município de Juí. Então, acredito que todos estão de parabéns. É algo assim que temos que comemorar muito esse aspecto, porque de fato, né, é um trabalho árduo a nível de hospital. Então, nós não termos internação hoje é algo assim positivo. Eu acredito que a gente consegue pensar que dá para sair do respirador o sistema de saúde dessa forma, que nós possamos observar que o hospital volte a funcionar. Você relatou, vi pelo Fatorama, do pânico dos administradores, não só da questão do preço do medicamento, mas também da dificuldade que estava em chegar medicamentos aqui. Então a 17ª, ela fez o apoio para que houvesse isso, buscou de todas as formas para que houvesse uma atividade nesse assunto. E aí vem um outro, para relacionar das ações de vigilância sanitária e todas as vigilâncias, o acompanhamento que nós temos da 17ª, ele também faz parte do porquê que nós estamos na rua. Porque o governo do estado, através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, ele é um dos fatores que busca observar o nosso trabalho. Então nós temos observadores, não só nos índices que nós temos pactuados e que precisam ter respostas, e essas pactuações ocorrem a 4 meses, cada 4 meses nós temos informações de pactuações que estão relacionadas ao financiamento do nosso sistema de saúde municipal,
e que houveram modificações para que nós estivéssemos equacionando a forma de estar enviando esses dados e nós tendo um retorno maior, que isso também foi algo de estudo dentro da Secretaria. Isso faz com que nós também venhamos a ter mais objetividade, porque já fomos chamados algumas vezes lá e questionados se nós estávamos cumprindo com a fiscalização ou não. E tivemos que provar esse assunto. Sim. Então você veja como é um processo, né, a nível de Estado também, né, a Secretaria de Saúde busca as ações, e não só do paciente, mas também de vigilância. Claro. E como é o governo que decreta, né, nós vamos observando e vamos passando com que isso tenha a sua ação, porque é esse cenário que se cria, né, e essas são as nossas formas de trabalho. Sim. Muito bem, Ortiz, nós estamos já chegando ao final aqui, queremos agradecer a você, muito importante esse tema, como disse, se a gente seguir aqui, a gente vai até meia-noite falando, vamos porque o tema é importante, esses assuntos são fundamentais para que a população fique sabendo, para que a população entenda um pouco mais o trabalho da vigilância sanitária, vigilância em saúde, todos esses pontos que envolvem, então, a parte da fiscalização, enfim, e mais ainda neste período aqui que nós estamos vivendo. Aqui o Leonel Castanha também está nos acompanhando, parabéns Ortiz, sua equipe, pelo trabalho realizado desde o início da pandemia. Se o poder público não tivesse agido com rigor em inúmeras intervenções, teríamos com certeza como resultado mais mortes e mais pessoas saqueadas em virtude da Covid-19, de Leonel Castanha, com certeza, é por aí, né? Então nós temos que ter sequeladas, isso aí. Esta é uma situação bastante preocupante, é por isso que esse trabalho da vigilância é fundamental, né? Que tenha esse trabalho desta forma e que a população também ajude, que a população faça a parte. Muitas vezes é tão fácil criticar, mas eu liguei lá e eles não foram, né? Liguei na brigada, a brigada não compareceu, mas se cada um fizesse sua parte, não precisaria ter tanta fiscalização, né? A gente sempre fala, as pessoas, é muito fácil responsabilizar os outros, mas assumir a responsabilidade é mais difícil, né, Ortiz? E você veja, né, a vida não para. As pessoas querem comemorar o seu aniversário, elas querem reunir a família, mas a gente sabe que nessas ações e nessas situações houveram contaminações. Exato. Aliás, esses dias eu falava com o prefeito de Panambi, que é o coordenador do comitê regional, ele me disse que nesses dados que o comitê acompanha, a grande maioria dos casos são em função de festas familiares. E aí você antes falava com relação à parte que nós tivemos na Páscoa, enfim, o encontro de família, final de ano, as férias, nesse período que as pessoas não se cuidam e acaba aumentando os casos, né? Um passando por outro, reúne uma família, acha, porque não vai acontecer, porque é da minha família, porque é amigo, mas essas as situações mais fáceis que acabam acontecendo de um contaminar o outro, né? E também, Zalmir, interessante que a gente venha colocar que mesmo tendo 2 doses, nós tivemos óbitos. Sim, exato. E por que isso, Zalmir? Porque você tem esse número? Eu não sei se tem esse número de quantos óbitos tivemos com pessoas que foram vacinadas. Nesse momento eu não trouxe aqui. Sim, mas o que a gente precisa entender é que nós temos que respeitar o nosso corpo. Claro. Né? Em quantidade de horas de sono, em quantidade do que nós estamos nos alimentando, sim, né? Se é saudável ou não. E muitas vezes o que é saudável para você não é saudável para mim. Então não dá para generalizar a forma como isso acontece. Né? Mas nós temos que sim buscar como funciona o nosso corpo e quais são as nossas limitações, porque antes de qualquer situação sociológica ou política relacionada ao Covid, nós temos sim o nosso compromisso de servidores de saúde. Sim. Né? E nós vamos buscar, nós tivemos situações que até estávamos conversando antes, de pessoas que não quiseram tomar a vacina. Não cabe nesse momento não tomar a vacina. Vacina de graça está à disposição e as pessoas têm alguns nós que ainda estamos não querem prevenindo tomar. Um processo de pandemias. E é uma agravante que nós temos hoje variantes que nos levam rapidamente a uma depressão do sistema respiratório. E agora até tem a outra novidade que surgiu a semana passada, que a nova variante não está relacionada ao aparelho respiratório, sim, e sim à articulação.
Então, também nós não sabemos das pessoas que tiveram Covid, como será esse caminho com relação a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou na sua senilidade. Se vai apresentar alguma questão que está relacionada a artroses, que está relacionada a síndromes. Nós não temos esses dados, Almir. Sim. Porque nós não sabemos como surgiu e como que esse vírus tem o caminho. Agora a gente sabe o poder infectante que ele tem. Exato. E quanto ele ceifou de vidas. E às vezes de pessoas que estavam muito bem, ou que achavam que estavam muito bem, demoraram para procurar o serviço. Sim. E quando veio, então, entraram em uma depressão que chegou ao óbito. Verdade. Tá certo. Obrigado, então, Ortiz, mais uma vez, por ter atendido nosso convite por aqui, falar sobre vigilância, todo esse trabalho importante. Parabéns aí pelo trabalho que realiza aí frente à vigilância sanitária e toda a equipe aí que com certeza está dia e noite aí nesse trabalho muito árduo e muito responsável, né, nesse período bastante complicado. E você vê, a gente postergou a nossa vinda aqui. Exato. Né? Já teríamos até feito mas em foi outros na hora momentos, certa sempre, né? Mas eu acredito, Zalmir, que a gente foi buscando trabalhar. Claro, com certeza. E fazendo com que toda a vigilância tivesse uma atividade, que ela fosse engrenando, né? Porque nós temos hoje um sistema e nós sabemos do quanto, né, a importância de estarmos todos nessa engrenagem, né, e não mais, né, anexo, como antigamente tinha isso. Né? Hoje nós fizemos parte do processo e ela ganhou importância. Né? Então, que todos estejam à vontade em procurar a vigilância. Algumas vezes, até quando nós chegamos que vamos fazer uma interdição, a pessoa diz, mas eu não sabia. Né? Bom, eu estou colocando aqui que eu necessitando de um estabelecimento que está relacionado à saúde, que está relacionado ao alimento, que primeiro eu vá à vigilância e diga, olha, eu vim aqui buscar informação. Né? Se eu preciso ou não preciso é outro detalhe. Mas que ele vá buscar informação. Porque servidores comprometidos nós temos lá e é esse o nosso caminho. Né? Fazer com que a população cada vez mais tenha uma nova interação com a vigilância sanitária ou com todas as vigilâncias, nessa questão da saúde que eu te falei também, na busca dos testes rápidos das doenças que podem acontecer, né? E que ela nos forneça no tempo mais rápido possível, para que dentro da epidemiológica nós também tenhamos informações e que cuidem do seu pátio, que cuidem do seu ambiente, para que dentro da vigilância ambiental nós também tenhamos um trabalho mais tranquilo. Tá certo. Obrigado, então. Assim nós vamos encerrando a nossa live, agradecendo a todos que nos acompanharam, todos os internautas que estiveram conosco, acompanhando a live, então, de hoje, sobre o trabalho da vigilância sanitária, né, aqui em Juiz. Obrigado, então, ao Ortiz Schiller Júnior, coordenador da vigilância, que esteve conosco participando aqui. Obrigado aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores e a todos os internautas. Então, grande abraço a todos, tenha uma boa noite. União Distribuidora de Bebidas, PR 285, revenda e distribuição de produtos Ambev, cervejas, refrigerantes, águas, sucos e energéticos em 51 municípios. Sistemas hidráulicos JR. Problemas no sistema hidráulico das gabiões? Agora você tem fácil solução. O Júnior, com experiência de quase 20 anos em sistemas hidráulicos. O serviço é rápido e com garantia. Ligue 99131-2587. BR 285, em frente ao Jardim Europa Hotel. Daiana Souza de Quadros, terapeuta. Terapia de família e casal. Família é um bem precioso. Agende seu horário pelo telefone 991817932. Siga no Instagram. Guia Fácil, a lista telefônica residencial de Ijuí, região noroeste. O Guia Fácil Online disponibiliza a seus usuários um sistema de busca de telefone na internet, moderno e eficiente. O guia que atende expectativas e necessidades de todos os usuários. TV Sul Clima. Venda, instalação e manutenção de climatizadores split de todas as marcas. Pré-instalações comerciais e residenciais. Como anda a saúde do seu aparelho?
Agende uma visita e faça orçamento com os profissionais qualificados com garantia no serviço. Rua Floriano Peixoto, 56, fone 3332-5145 e 99103-1122. Companhia da Pintura do Seu Pedro, solução em acabamentos, especializada em pinturas e revitalização predial. A empresa conta com equipes preparadas para finalizar ou reformar sua construção. Aga Farmácia cuida com o coração. Em frente ao Cacom, Rua João Peronde, farmácia com foco em medicamentos oncológicos e perfumaria. Faça uma visita ou pedido pela teleentrega 3332-9542. Rustic Móveis e Leal Madeireiras, tudo em madeiras para a sua obra. Móveis, decks e pergolados. Aproveite para presentear e usufruir de bons momentos com sua família. Rua Siqueira Couto, 406. Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, o melhor atendimento para o seu animalzinho. Toda a linha de medicamentos e rações. Localizada na Avenida José Gabriel, em Ijuí. AMR Engenharia e Consultoria, da Engenheira Civil e Segurança do Trabalho, Angélica Melissa Rocha. Atende na Avenida José Gabriel, 725. Imobiliário Ortiz Imóveis lembra: 4 vantagens de apostar na casa própria. Imobiliário Ortiz Imóveis, Rua José Gabriel, fone 3332-9565. Pasquale Serviços Contábeis, Rua Francisco Berenhauser, número 19. Atendimento pelo telefone 3332-2842. Ligue e faça seu agendamento. Sebastiane Representações, representante da Vinícola Garibaldi e Massas e Biscoitos Germani. Instituto de Oncologia, um coletivo de profissionais com o objetivo de ser referência em informação, acesso e tratamento do câncer. Hotel Veracruz, um hotel com história de mais de 45 anos servindo você. Porque a gente procura é um hotel perto de tudo. Ampla estrutura para melhor lhe acomodar. Hotel Veracruz, no coração de Ijuí. Lavacar Juninho, Rua Osvaldo Aranha, em diagonal Ijuí Diesel. Profissionais capacitados para deixar o seu veículo brilhando. Ligue e agende seu horário. Excelência em atendimento. Fone 99173-2195. ME Comércio de Extintores de Stefano e Marcos. Venda de extintores, recargas, alvarás, PPCIs. Solicite seu orçamento e regularize sua empresa. Rua Dr. João Craide, fone 99113-5000. Marmoraria Graniarte, bairro Jardim, traz para você um atendimento de excelência com mármores, granitos e toda a linha de importados. William Brandley, cirurgião dentista, atendimento na 13 de maio, no prédio da Faculdade América Latina, buscando sempre promover atendimento de qualidade, levando seus pacientes a uma vida mais saudável e feliz. Dr. Jorge Amaral, o vereador que está sempre junto com você. Transporte Rorato, viajando com segurança, levando a sua mudança do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso e em todo o território brasileiro. Transporte Rorato de Hélio Rorato. Fone 65 99691 8457 e 55 99112 0761. Milani Revestimento e Decorações, de Fábio Milani, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Forros de PVC e madeira, divisórias, pisos vinílicos, revestimentos, decorações. Contate para fazer seu orçamento pelo telefone 99160 0180.
Bateu, riscou seu carro, pequenos e grandes reparos na lataria? É com a Geral Autopinturas Nazi Revecar. Serviços com alto padrão de qualidade, buscando sempre aperfeiçoamento com novas técnicas e repintura, dentro dos padrões automotivos. Atende todas as seguradoras e particular. Antes de autorizar serviços em outras oficinas, faça um orçamento no Nazi. Aceita cartões e pagamento parcelado. Geral Autopinturas e Revecar. Tradição de mais de 40 anos da família Nazi. Fundos da antiga Loja Os. Telefone 3332-7003. Mateando com Guri.